Boa tarde, pessoal. Vamos chegando, vamos entrando devagarinho. Dar um tempinho aí até que as pessoas sincronizem com a gente para que a gente possa começar a nossa live. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui novamente. E essa experiência está sendo muito frutífera, eu acho que para todos nós, especialmente para mim, é uma oportunidade de ser um pouco mais humano, né? E um pouquinho mais médico. E esse momento de pandemia exige isso de todos nós, né? Acho que cada um pode fazer um pouquinho mais para ajudar o outro. Então, muitas pessoas me perguntaram: poxa, Thiago, mas tu é neurocirurgião, tu é especialista em neurocirurgia pediátrica, por que tu está fazendo essas lives, né? Então, eu respondi da seguinte forma: eu acho que, acima de tudo, eu sou médico, né? E a minha formação médica me faz ter um interesse especial em ajudar o outro, né? Em ajudar o próximo. E é isso que eu posso estar fazendo nesse momento, certo? Então, eu gostaria que vocês participassem, eu acho que isso é muito importante, isso é muito legal, tá? O interesse de vocês é o que faz a gente continuar aí tendo essa troca de experiências. A gente está desenvolvendo esse trabalho com diversos profissionais, né? Começamos com o Dr. Gustavo, falando da parte da psiquiatria, falando da ansiedade. Damos segmentos com a doutora Daniele, falando das intercorrências, né? E das possíveis alterações que essa questão da pandemia pode ter na gestação. E hoje a gente vai tentar falar de um assunto um pouquinho mais corriqueiro, né? Eu vou ter aí a honra de participar dessa live com uma pessoa que para mim é uma pessoa muito especial, né? Eu gostaria que, primeiro de tudo, ela soubesse disso. Essa pessoa tem um passo realmente importante na minha formação, né? E eu tenho certeza que todos vocês vão usufruir bastante dessa live e quero que vocês se sintam à vontade, tá? Então deixa eu ver se ela já está por aqui. Vamos ver aqui. Adri, tenta ver se tu consegue me convidar, tá? Porque eu tô tentando por aqui e não tô conseguindo. É aquela questão que eu te comentei do perfil, sabe? Então tenta ver se tu consegue. Vamos ver aqui, só uma questão. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos acontecendo. Ótimo, vamos ver. Agora vamos conectar. Olá, tá me ouvindo? Olá, Tiago. Tudo bom, doutora Adriana? Como está? Tá me ouvindo bem? Oi, Tudo certo? tudo certo? Tô te Vamos deixar só o ouvindo. áudio estabilizar um pouquinho. Não, sem problemas. Às vezes a gente tem um pequeno probleminha ali da conexão, mas isso acontece, tá? Então, deixa eu te apresentar primeiro, né? A doutora Adriana, então, além de ser minha professora, né, na universidade, ser paraninfa da minha turma, né? Ela é médica formada pela Universidade de Caxias do Sul, fez a especialização e a residência médica em otorrinolaringologia adulta e pediátrica pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, a Fundação. É mestre em biotecnologia pela UX e é professora das disciplinas de otorrino e farmacologia na Universidade de Caxias do Sul, atuando aqui na cidade também como otorrino.
Então, Adri, gostaria de te dar as boas-vindas, né? Se tu tiveres alguma coisa aí para acrescentar, fica à vontade. Bem, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Tiago, pelo convite. Eu fiquei muito contente em poder participar contigo, tu que fosse meu aluno, né? Uma das minhas turmas mais queridas, né? Fui paraninfa dessa turma querida e eu sinto um orgulho muito grande de ver vocês todos chegando agora e se estabelecendo, trabalhando conosco agora como colegas. Então, eu é que tenho que te dar as boas-vindas, que tu recém chegasse aqui em Caxias, né? E já te desejar sucesso. Achei ótima essa tua ideia de disseminar conhecimentos, né? Medicina acima de tudo. Tá certo. Fico muito feliz também, te agradeço da mesma forma, né? Para mim é uma honra ter minha professora aqui de frente, podendo compartilhar um pouquinho de um conhecimento que não é tão meu, né? Mas eu acho que na atualidade é uma coisa que pode agregar bastante na vida de todo mundo, tá? Então, assim, vamos começar devagarinho. Então, a gente vai falar hoje um assunto um pouco diferente do que a gente vinha falando hoje, né? E tendo um otorrinolaringologista aqui, eu acho que a melhor forma de a gente abordar isso é como o otorrino pode me ajudar na pandemia, certo? Então, assim, antes de começar, eu vou dar só umas diquinhas para o pessoal que está nos assistindo. Primeira coisa, né? Se vocês tiverem vontade de interagir, quiserem fazer perguntas, existe um íconezinho ali que é um pontinho de interrogação bem embaixo do painel aqui inicial. Vocês cliquem ali, redigam a pergunta e no final a gente vai ter um espaço para todas as perguntas e respostas. Então, essa é uma coisa legal que a gente vai depois oportunizar para todo mundo conseguir participar. Então, vamos lá. Começando de uma forma bem simples, bem informal, com um clima de bate-papo, Adri. Então, eu gostaria de te perguntar, né? A gente está nesse momento aí da pandemia e a gente sabe que os sintomas, né, dessa doença, que é o coronavírus, que é o Covid-19, eles são muito comuns em outras doenças, né? Justamente aqui nessa época, que são as gripes, que são os resfriados. Como que a gente pode diferenciar esses sintomas dos sintomas do coronavírus? É possível? Bem, verdade, né? A gente sabe que esses vírus respiratórios, eles cursam com sintomas muito parecidos, né? Então, basicamente, a gente precisa diferenciar do resfriado comum, da gripe, que seria a influenza, A, B para influenza, e de crises de rinite alérgica, né? Então, o que vai diferenciar um pouco essas outras viroses do coronavírus é que a febre, ela é muito variável, às vezes ela é alta na Covid-19, no resfriado comum, normalmente ela é baixa ou não acontece, na rinite alérgica também não, e nas gripes ela também vai acontecer. Mas eu acho que toda essa questão que envolve a cavidade nasal e oral, elas se parecem muito na questão de irritação na garganta, de indisposição, de dor no corpo. Mas uma coisa que acontece nas outras síndromes gripais e não acontece na Covid-19 é o envolvimento local do nariz. A gente tem muito pouca obstrução nasal, muito pouca coriza e Uhum. espirros, né? E, e essa questão do impacto ao olfato, né? Que normalmente nas síndromes gripais a gente pode acontecer, né? De modo geral. Na Covid-19 tem uma relação assim de perda súbita de olfato, sem sintomas obstrutivos ou de coriza e espirros, né? Então, acho que isso a gente tenta diferenciar um pouco. Certo. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer realmente. A gente tem ouvido falar nesses dois termos, né? Os médicos falam hiposmia, né, e anosmia. Hipo seria a diminuição do olfato e a anosmia seria a ausência, né, do olfato. Quando isso acontece, a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta para realmente pensar, opa,
Isso é uma coisa que normalmente não acontece. Quem sabe pode ser o coronavírus chegando. Sem dúvida, porque as outras viroses, e mesmo na crise de rinite alérgica, a gente pode ter algum impacto sobre o olfato, né? Então, a gente pode ter uma hiposmia, mas tem alguns trabalhos que relacionaram 30% dos pacientes com anosmia, e naqueles pacientes que têm anosmia súbita, sem nariz trancado e sem coriza, eles são altamente suspeitos de terem Covid-19. Isso é uma coisa bem importante, né? Uma coisa que talvez diferencie, né? Até na seleção, não sei se existe algum tipo de... Assim, quando o paciente chega com esse sintoma, ele é classificado de uma forma diferente ou não? Na verdade, no início, a gente vai tentar relacionar. Às vezes, os pacientes eles procuram num quadro bem inicial, então, às vezes, fica difícil a gente Uhum. conseguir já relacionar assim, a etiologia viral, né? Mas quando está presente esse sintoma de hiposmia, que para o paciente se torna impactante, e se ele não tem obstrução nasal e nem coriza, ele é um alto suspeito a ter Covid-19, e aí a gente acaba, dependendo da gravidade que vai acontecer nos dias subsequentes, a gente fica em alerta, porque esse paciente a qualquer momento pode ser testado, né? Essa questão dos testes é uma coisa, já que a gente vai falar sobre Sim, testes, o ideal seria a gente testar todos esses pacientes que têm síndromes gripais, né? Síndromes de vias aéreas sim. superiores. Mas, infelizmente, a gente não tem isso à nossa disposição. Então, a gente acaba já deixando para os pacientes que têm sintomas mais graves, né? Ou para profissionais da saúde, enfim. Tá certo, não, acho que é bem isso. Vamos mudar um pouquinho assim do meu mundo, mas é uma coisa que eu acho que habitualmente tu deve enfrentar no consultório todos os dias, né? Que são as alergias, ou seja, os pacientes alérgicos. Falando assim especificamente da tua área, né, da otorrino, os pacientes que têm algum tipo de alergia, eles estão em um risco maior, eles têm uma chance maior de contrair o coronavírus ou não? Inicialmente não, pelo fato de eles terem rinite alérgica, não os deixa mais vulneráveis a ter Covid-19 do que o paciente comum, né? Vai depender Uhum. da posição e da imunidade, mas não que a doença faça esse paciente ter uma predisposição. Uhum, certo. E agora vamos ir um pouquinho mais adiante. E se o paciente tem, se eu tenho rinite, se eu tenho asma, por exemplo, que daí já é um pouquinho mais complicada talvez, existe assim alguma relação com esses pacientes ter uma gravidade maior de quadro nesse sentido ou não? Sim, normalmente os pacientes que têm asma, eles já têm um impacto negativo, né, na via aérea baixa, e isso faz com que, se eles se contaminarem, eles poderão ter uma doença mais grave. Sim. Uhum, certo. Então, assim, se eu tenho essa doença, existe alguma coisa que eu possa fazer para evitar, né, enfim, de contrair ou de eu ter uma exacerbação, de ter uma crise, digamos assim, do teu ponto de vista? Na questão da rinite alérgica, tu Isso, diz. pode ser rinite, enfim. Sim, os pacientes que têm rinite alérgica, eles devem fazer a consulta deles conforme eles estão acostumados ou conforme necessidade. Tem pacientes que a rinite alérgica ela é mais sazonal e piora no inverno. Tem outros pacientes que têm uma rinite alérgica perene e não importa, na verdade, se é verão, se é inverno ou primavera, né? Uhum, De modo geral, esses pacientes que já têm diagnóstico de rinite alérgica, sim, eles devem seguir com as orientações do tratamento, da sua prevenção anual, sem dúvida. tá certo. Falando um pouquinho mais da nossa região, da Serra e especificamente de Caxias, né? A gente tem visto muito essa questão do coronavírus, principalmente nos países mais do norte, né? As grandes, digamos, manifestações e o acometimento de pessoas estão lá para cima. E aqui no sul a gente sabe que é um pouco diferente, talvez seja um clima assim que se equipare muito mais com a parte europeia, né? Onde aconteceu aquela grande,
né, aumento de casos e grande número de mortes. Será que agora no inverno assim, a gente pode ter um aumento do número de casos em relação a isso também? Né? E esse clima da nossa região favorece também a isso? Qual é a tua opinião nesse sentido? Eu acho que o clima favorece que aumente os casos, primeiro porque, na verdade, existe a possibilidade de aumentar os casos de todas as viroses respiratórias, né? Uhum. E no momento em que a gente começa a se expor mais em ambientes mais fechados por conta do frio, a gente vai estar mais exposto a ter contato com o coronavírus, né? Então, sim, a temperatura vai nos auxiliar negativamente, sim. Uhum. A Uhum. expectativa é que agora, que vem o inverno, isso possa aumentar. Tá certo. E tu sabe se tem sido feito algum tipo de medida preventiva ou orientação, enfim, nesse sentido, para que tenha, assim, um tratamento diferencial? Porque, especificamente nesse fim de semana, a gente está notando que uma massa de ar frio está chegando, né? Daqui um pouco, semana que vem, tá todo mundo gripado. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa preparar o nosso corpo para o inverno, como a gente faz todos os anos, né? Então a gente tem que ter o bom senso de se vestir adequadamente, respeitar essa questão do isolamento ou da diminuição do contato, né, com as pessoas. E eu acho que, sem dúvida, a melhor orientação que a gente tem e que talvez isso faça com que o nosso inverno não seja calamitoso, é essa etiqueta respiratória, né? Que é lavar as mãos, usar álcool gel nos momentos em que a gente não tem sabão e água, né? E usar máscara. Eu acho que essas são as melhores medidas de prevenção. Claro que outras que são indiretas sempre nos ajudam, que é pegar um pouco de sol, né? Ter uma boa alimentação e a gente tá. Eu gostaria de poder indicar fazer alguma atividade física, mas com essa questão do confinamento, né? Isso às vezes não é uma tarefa muito fácil. Sim, Mas algumas restrições, né? na medida do possível, seria interessante que a gente fizesse algumas coisas leves, mesmo que fosse dentro de casa, né? Certo. Aproveitando, eu vi que tu falaste da máscara, eu já vou puxar esse gancho aí pra gente conversar um pouquinho mais. Só quero te interromper para lembrar o pessoal que está na live para fazerem as perguntas, tá? Então, cliquem naquele pontinho de interrogação e façam as perguntas que a gente vai responder no final da live. Isso é importante também para a gente conseguir promover um pouquinho mais de conhecimento, certo? Então, vamos voltar a esse tema das máscaras. A gente tem visto isso, especialmente em Caxias, que existe um decreto, né, que impõe o uso da máscara. Na tua opinião, falando como profissional da saúde, otorrinolaringologista, é necessário usar máscara nesse momento como prevenção? Todo mundo tem que usar, né? Existe alguma limitação de idade? Isso é uma coisa que eu tenho dúvida, assim. Crianças têm que usar da mesma forma que os adultos têm que usar? A partir de qual idade, né? Eu acho que essa medida da máscara, ela veio para ficar. E talvez depois que a gente passar essa pandemia, talvez a gente tenha como adotá-la como forma de prevenção em todos os invernos. Sem dúvida, acho que ajuda muito, porque ela diminui muito a propagação do aerossol, das partículas virais, né? Então, não importa que tipo de máscara que a gente usa, seja uma máscara de tecido, seja uma máscara cirúrgica, seja uma máscara dessas tipo EPI, que nós, Uhum. profissionais de saúde, usamos mais, não importa. O que importa é a gente usar o máximo possível quando for ter contato com outras pessoas, né? Quando for ao supermercado, à farmácia, à padaria, mesmo quando vai usar o transporte público. E também eu acho que se a gente
tem que proteger a nós e a todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Pelo fato de que algumas podem ter uma gravidade maior com a doença. Eu acho que mesmo que for passear com o cachorro ao redor da quadra, deveria usar, né? Certo. E E com relação... E as crianças? Isso é a minha curiosidade. então, as crianças, elas deveriam usar em qualquer idade, ou na verdade, naquela idade que elas entendem que precisam deixar por algum tempo. Uhum. Então, eu atendo muita criança no consultório e atendo de diversas idades, né? E o que que eu vejo, assim, de modo geral, as crianças, elas cooperam e entendem e acham até engraçado usar máscara a partir ali de 2 anos. Antes Uhum. disso, eu acho que é mais difícil a criança deixar, né? Quando a gente vai atender as crianças durante a consulta, elas até topam, elas ficam um período ali, 15 minutos, 20, meia hora. Mas, sem dúvida, elas não vão aguentar por muito tempo, né? Sim. Eu até te perguntei isso porque eu vi algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, especialmente nas crianças pequenas, porque haveria um risco de elas até, né, se asfixiarem, digamos assim, né, por causa da máscara. Então, não sei a que ponto isso é relevante, né, falar ou não. Daqui a pouco tá lá o bebezinho com a máscara, né? Então é uma Uhum. coisa que pode vir a ser perigosa também, né? Eu acho que os bebezinhos, eu não recomendaria que usasse máscara porque realmente eles não têm condições, né, de, de nos dizer que não estão se sentindo bem. Então, os bebês eu não recomendaria. Mas quando a criança é maior, que entende mais, sem dúvida. Tá certo. Acho que é uma E medida simples, né? E que pode mudar bastante coisa. claro, é uma coisa importante pelo seguinte: se a gente for ver, as crianças pequenas, abaixo de 5 anos, elas normalmente são vetores de síndromes gripais, né? De doenças virais, Uhum. respiratórias. Então, pelo fato também de as crianças estarem em casa, porque as escolas não voltaram, as escolinhas e creches também não voltaram, talvez isso seja um ponto que tenha controlado, né, Sim, o número de doenças de vias aéreas pré-inverno, com né? certeza. Isso possa estar acontecendo. Acho que sim, concordo plenamente contigo. Vamos falar um pouquinho mais da tua área agora, assim. Qual seria a tua orientação de uma forma geral, assim, para as pessoas, né? Falando como otorrino, certo? O que que a gente pode fazer de diferente, né? E se por acaso a gente adquirir, né, uma infecção de vias aéreas superiores, quando que a gente liga aquele sinal de alerta? Quando que a gente tem que procurar atendimento? Se tem que ir no consultório, se tem que ir no hospital, né? São coisas que às vezes a gente fica ali, né? Mesmo sendo profissional da saúde, a gente tem essas dúvidas. Bem, eu acho que a gente precisa procurar uma orientação médica em qualquer momento em que a gente fique com dúvida, né? Então, como que eu estou fazendo assim no consultório, né? No consultório, primeiro eu tenho atendido, a maior parte dos pacientes que eu tenho atendido são pacientes que não têm síndromes gripais Uhum. presencial, né? Atendimento presencial. Então, eu tento fazer uma triagem no consultório com relação a isso, né? Então, os pacientes que têm síndromes gripais ou que têm dúvidas e querem me perguntar se precisam vir consultar, ou se precisam ir ao hospital, em que momento deveriam fazer um teste, eu tento dar todas essas informações por videochamada. Uhum. E eu consigo avaliar com o paciente se ele precisa vir numa consulta presencial para me examinar ou qual a melhor conduta que eu posso deixar para Sim. ele se realmente está acontecendo alguma coisa grave, que ele precisa se encaminhar para realmente fazer um
algum teste ou algum acompanhamento mais específico, né? E de modo geral, os outros pacientes, eles não vêm consultar por conta de sintomas de vias aéreas superiores, exceto os pacientes que têm rinite alérgica, né? Sim, E uma particularidade que eu preciso te comentar, porque talvez seja uma constatação assim dos outros otorrinos, é que nesse período de pandemia, que as pessoas já estiveram muito mais, né? Agora a gente já está começando a sair mais para rua, sim. né? Protegidos, mas enfim. Mas antes que a maioria das pessoas estavam dentro de casa, eu comecei a atender muitas crianças que colocam corpo estranho, né? Ou no ouvido, ou no nariz. Em tempos normais de atendimento, talvez eu atendesse um corpo estranho por semana, ou dois. Esse é o efeito do isolamento, né? Então, que eu que me chamou muita atenção, né? Porque teve dias que eu atendi 4 corpos estranhos no mesmo dia. Então, isso é uma constatação. Outra constatação é que, como as crianças, chega uma hora que elas precisam despender um pouco de energia, né? Sim. Então, eu também tenho atendido alguns traumas nasais de criança. Uhum. Tá jogando bola ou caiu em casa, Sim. né? Então, isso é uma constatação também. Não, isso é legal de saber, né? É até bom um recado para os pais esse, né? Para, mesmo que estão em casa, talvez não estejam tão protegidos, né? Como eles deveriam. Pois é, mas eu acho que também não dá para ter tudo, né? Sim, Coitadinhos, sim. até elas estão sendo muito corajosos, né? Com essa fase toda, né? Mas o que eu tenho para dizer, assim, é que lá no consultório eu não deixo nenhum paciente sem atendimento. Em qualquer momento de dúvida, se eu preciso ir para o hospital, se eu preciso ir na consulta do otorrino, a gente tem um canal bem aberto no consultório e muitas vezes eu faço ligações, né? Faço Sim. ligações por vídeo para se certificar se realmente o paciente precisa vir ou não, né? Não, acho que isso é fundamental. Comprovando a nossa teoria, já ali um seguidor já falou, ó, meu filho foi para o hospital para fazer 4 pontos no nariz. Então Viu? é uma verdade, viu? É isso aí. Mas eu acho que a função assim do otorrino nesse período assim de pandemia, em que essa questão de ires para o hospital aumenta muito o teu risco de contaminação, Sim, é tirar esses pacientes que não têm sintomas gripais e que têm quadros agudos, tipo corpos estranhos, trauma nasal, paciente com crise de labirintopatia, sim. entrou cera no ouvido, tampou o ouvido. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles procuravam o pronto atendimento do Uhum. hospital. Então, hoje, a gente chama atenção para que eles tentem entrar em contato com o seu otorrino ou com qualquer otorrino, né, para a gente não deixar esses pacientes rígidos se exporem ao irem para o hospital, né? Então, acho que essa é a nossa função. E também outros quadros infecciosos, né? Por exemplo, uma faringotonsilite aguda, que normalmente é bacteriana. Sim. Então, esses pacientes também, né? A gente tenta não deixar com que eles vão para o hospital para ter um atendimento. Acho que é importante, né? Ainda mais agora nessa época que vai aumentar, né, a quantidade de atendimentos em virtude das doenças do inverno. A gente vai para se contaminar, né? Então tem que ir estritamente quando for necessário. Acho que essa é uma dica super importante. Sim, verdade. Eu vi que alguém colocou aqui sobre essas face shields nos Isso. bebês, né? Eu acho ótimo. Só que a gente, infelizmente, não tem, assim, nosso país, né? Não tem um poder aquisitivo para colocar isso como uma rotina Sim.
de grandes massas, né? Mas a questão da máscara já ajuda muito. E eu acho que essa questão da máscara veio para ficar. Eu sou Acho que é super. importante. Eu gosto muito dos japoneses, né? E Porque isso, a cultura oriental eu acho que nos dá um exemplo nesse sentido, né? também acho. Eles são super protetores assim da via aérea, né? Nos meses de inverno. E eles usam muita máscara, né? Uma coisa também que a gente tem atendido no consultório e que eu acho que isso pode crescer um pouco, é a questão de crosta e sangramento nasal. Tá muito seco, né, para nossa Sim, cidade, região. Então, segunda-feira passada, estava 32% a umidade do ar. E para Caxias do Sul é uma umidade muito baixa, né? Então, a gente também acaba atendendo pacientes que acabam tendo o nariz trancado e sangramento nasal sim. por conta da umidade baixa. É. E qual a orientação nesse caso aí? Vamos aproveitar, vamos consultar. A gente orienta algum mecanismo de lubrificação nasal, né? Uhum, Ou a gente usa esses medicamentos à base de soro fisiológico. Eu gosto muito tem um gel fisiológico que ele hidrata bastante. Dá para sim. usar vaselina líquida, que é uma medida super simples, né, de fazer com que o nariz não fique tão seco, tão com crostas, né? O próprio sorinho, né? O soro fisiológico, acho que pode ser usado também, né? E dá até para fazer soro fisiológico em casa, né? Uhum, Então tá acho que é certo. isso. Prof, eu te agradeço inicialmente por, né, atender todas as minhas demandas e quero te dizer que, assim, para mim é uma honra, não tem outras palavras para descrever nesse sentimento que eu tenho nesse momento. Então, eu vou dar seguimento agora, respondendo umas perguntinhas aí que eu vi que eu estou sendo bombardeado aqui pelos seguidores. Vamos ver o que eles falam. Vou colocar primeiro aqui na tela. Então, talvez conheça esse jovem que fez essa pergunta, é o Dr. Jorge, por acaso. Então ele falou um pouquinho da telemedicina no otorrino. Isso, como é que ela tá? Ela veio para ficar nessas operações de inverno? Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que ela veio para nos ajudar, sim. Mas a Uhum. gente tem que ter bastante cuidado, porque a telemedicina, ela não vai substituir o exame clínico, É. né? E principalmente para nós, otorrinolaringologistas, o exame clínico é muito importante na diferenciação das doenças, principalmente ouvido e nariz, que a gente não tem como tirar foto e não Sim, tem como enxergar bem com uma fonte luminosa, né? Eu acho que tem um grande papel, principalmente de orientação aos pacientes. tá certo. Tem bastante médico hoje, então eles estão perguntando coisas, acho que são bem úteis, assim. Então, mais uma colega, que é neurologista, ela gostaria de saber na tua rotina, Adri, quanto ao uso de EPIs no consultório. Como é que tu tem feito isso? Bom, como eu tenho atendido assim, primeiro, um paciente a cada 45 minutos, que é para Uhum. dar tempo de fazer uma boa anamnese, exame clínico, usar, né, por onde eu usei materiais, enfim. Então, eu uso um avental comum, meu avental, coloco por cima desse avental um avental descartável. Eu uso touca, uso propé, uso uma máscara, essas máscaras tipo EPI, né? E aí eu deixo essa máscara a tarde inteira. Eu fico em torno de 5 horas com essa máscara. É Uhum. super cansativo. E algumas vezes, se eu vou atender algum paciente suspeito, a máscara, eu coloco óculos ou face shield para examinar o paciente. Luva, sem dúvida. Certo. Eu peço para os pacientes que eu atendo colocarem propé,
todos vêm de máscara. Os pacientes que eventualmente não têm máscara, eu tenho máscara no consultório e eu forneço ao paciente. Basicamente isso, né? Certo. O importante é saber que as medidas estão... Voltamos? Oi, voltamos. Não sei o que aconteceu. Às Peço vezes é mil uma desculpas. conexãozinha ali, imagina, não tem problema. É só para a gente poder voltar a conversar um pouquinho mais. Então, prof, a gente estava falando assim sobre todas essas questões, né, da prevenção. E eu tenho uma dúvida, porque sempre quando eu saio na rua, eu vejo algumas pessoas com máscara e outras pessoas usando o face shield, né? Existe, assim, uma indicação, tem que usar a máscara e face shield, ou dá para usar só o face shield? Tu sabe me dizer alguma coisa nesse sentido? Bom, essa questão do face shield é um recurso que a gente tem para os pacientes que têm alta exposição a outras pessoas e que ou querem tirar a máscara por um tempo, cansam de ficar todo o tempo com a máscara. Às vezes a gente tem que pensar nessa questão da máscara, que essas máscaras de tecido e essas máscaras cirúrgicas, elas têm um tempo de duração muito curto, né? De Sim, 2 horas. Aí elas ficam úmidas e a gente tem que... Então, às vezes, é mais prático a gente usar o face shield. Mas só que a gente tem que ter bastante cuidado quando vai usar, porque como a via aérea, né, da pessoa que está usando, ela está desprotegida, às vezes a gente não se dá conta e vai mexer na boca, ou no nariz, ou no olho, por baixo da face shield, e depois pode ter contato com outras pessoas. Que muitos usam o face shield e não usam máscara, né? sim. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Eu acho que ela substitui a máscara, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque senão acaba contaminando mais, né? Certo. Voltando só um pouquinho do que a gente falou antes, porque eu vi que teve uma pergunta ali de um outro participante com relação às faringoamidalites, né? A princípio, pessoas que já têm esse quadro de repetição podem ter um agravamento agora em virtude do corona ou não? Não é uma coisa que Não, preocupa. Até porque, na maioria não. das vezes, né, são bacterianas, né, essas de repetição, né? Uhum, normalmente sim. Então tá certo. E uma outra pergunta que eu achei, eu acho que é uma pergunta que todo mundo está esperando para saber essa resposta quando ela vem, né? Na tua opinião, como especialista, vendo esses pacientes sofrerem diariamente, né? Tu acha que em algum momento a gente vai ter uma normalização aí desse nosso cenário? Se isso vai demorar, se isso não vai demorar, o que que tu acha? Bem, agora eu vou falar Adriana De Carli, né? O Sim, que eu penso, Adriana De Carli? Eu acho que o local onde a gente se encontra, né, a nossa cidade, ela, ela começou a se preparar bem em tempo, né, da curva de contaminação aumentar muito. Então, nós estamos bem preparados, estamos a postos, né, para que isso aconteça, de termos uma piora agora no inverno. O que eu acho é que se as pessoas continuarem com esse comprometimento de proteção, usando máscara, usando álcool gel, higienizando as mãos e restringindo bastante o contato, né? Evitando ainda aglomerados, evitando encontros, festas, restaurantes, cuidados intensivos em academias, shoppings, lojas, e as aulas não voltarem e as crianças pequenas ficarem em casa, eu acho que esse número vai aumentar, mas não o suficiente para a gente ter o que aconteceu em vários países da Europa e mesmo nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião, sim. né?
eu acho que em muitos locais do Brasil, né, que tem a temperatura melhor, muito melhor do que a gente, e que tem um número muito grande de contaminados, eu acho que se deve a três fatores principais, que é a questão de aeroportos, de ser região de passagem ou de turismo intenso, de ter um saneamento básico bom, decente, e, e a educação, né, das pessoas na questão assim de hábitos de higiene. Eu acho que esses três fatores fazem com que a gente aqui em Caxias do Sul estamos numa situação assim até muito Privilegiada, aceitável. né? É, acho que sim. Eu tenho acompanhado aí os noticiários, né, o que a gente tem para fazer nesse momento, e o que a gente percebe é que talvez a gente esteja se aproximando daquele ponto máximo, né, de casos Sim, e de mortes em algumas partes do país. E eu fico às vezes preocupado, principalmente aqui em Caxias, porque às vezes parece que as pessoas não têm tanto a consciência que isso também pode chegar aqui, né? Então essa é uma coisa que é importante. Eu acho que a gente precisa continuar com essas medidas, né, preventivas e ter a consciência nesse momento para a gente tentar evitar ao máximo, né, os danos, porque de uma forma ou de outra esses danos eles podem vir a ocorrer, né? E a gente que vai dizer a intensidade deles. Então acho que isso é bem importante mesmo. sim, com certeza. Tudo isso que está acontecendo é para a gente poder não ter tanta doença no mesmo momento, né? Onde, sem dúvida, iria saturar todos os nossos leitos de UTI, hospitalares, enfim. E aí sim a gente chega numa posição de ter que escolher, né, em relação a pacientes, né, quem tu escolhe para tentar oferecer um tratamento curativo, né? Então isso eu Perfeito. acho muito, muito complicado. Não tá certo. Para finalizar, então, vou te fazer a última pergunta também de um outro colega, Dr. Vinícius Menegola, não sei se tu se recorda. Ele Claro, perguntou, né, sobre a barba. Eu senti até que foi uma pegadinha. Todos deveriam tirar ou somente os sentir, profissionais da saúde? eu acho que todos deveriam tirar. Isso é importante. Porque essa questão da barba, ela faz com que a máscara não fique tão Acople, né? anatômica. Isso mesmo. E, e como higiene, né? Porque é uma coisa externa também que pode, às vezes a gente vai coçar a barba e acaba propagando, ela é muito perto, né, de Sim, gotículas de saliva, perto de aerossol nasal. Então, sim, sem dúvida, acho que deveríamos remover, viu, Tiago? vamos tentar seguir as recomendações. Prof, então assim, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Eu acho que foi uma experiência especial para mim, né, ter uma mentora participando de uma live, que é um bate-papo, né, uma coisa simples, mas eu acho que nesse momento é uma coisa que pode ajudar bastante, tá? Eu gostaria de te dizer que eu sinto muito orgulho, né, de tu teres participado da minha formação e me sinto muito feliz em ter sido acolhido por ti também aqui na cidade, tá? Tu é uma profissional excepcional, uma pessoa excepcional, certo? E eu espero que todas, né, essas dicas, enfim, e os conselhos que a gente tenha compartilhado por aqui sejam úteis também para as outras pessoas. Mais uma vez, meu muito obrigado, né, e fica à vontade para dizer o que tu desejares. Ah, obrigada a ti, eu adorei. Eu não me sinto muito à vontade, eu sou uma pessoa muito tímida, tu sabe, né? Uhum. Na maioria das vezes eu sou muito tímida, não me sinto assim tão confortável, mas eu achei muito querido, assim, e me senti muito feliz em poder participar disso, né? Ah, com uma pessoa que eu gosto muito, né? Meu aluno querido, agora não é mais meu aluno, meu colega. E estamos aí. Tiago, sucesso e tamo junto. Então tá certo. Muito obrigado, prof. Só tenho te dizer isso, né? Muito obrigado e espero que a gente se veja aí mais Tá nos bem, corredores da vida, tá tá bom? bem. Um abraço, Um, abraço. um Obrigada pelo beijão. convite. Tchau. Imagina.
Então, pessoal, aproveitando esse momento, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu vi que tem vários colegas aí, temos o Dr. Jorge, temos a doutora Juliana, professora Maureen, que honra! Muito legal mesmo. Então, assim, pessoal, isso é um projeto aí que a gente está tentando fazer, né? Eu conversei um pouquinho antes de iniciar a live, eu vou aproveitar para explicar mais uma vez. De formação, eu sou neurocirurgião, né? Fiz uma minha especialização em neurocirurgia pediátrica, mas nesse momento de dificuldade, né, eu gostaria de poder ajudar de alguma forma. Eu vejo que talvez a minha especialidade ela fica um pouco deslocada nesse momento. Então, antes de tudo, né, eu gostaria de mostrar essa minha parte humana, essa minha parte como médico e da minha forma de auxílio. Então, esse projeto visa ajudar, né, as pessoas que não têm tanta oportunidade de conhecimento, talvez como nós médicos, e também é uma forma assim de disseminar, né, uma informação privilegiada que a gente tenha, certo? Eu gostaria de dizer que a participação de vocês é fundamental. A forma de vocês me ajudarem e ajudarem, né, a gente manter esse projeto é realmente participando. Então, se vocês quiserem me acompanhar na minha página pessoal, vocês podem me seguir lá. É o meu sobrenome, @Roesker, ou na Clínica Neural, que é o canal aí que a gente está transmitindo essa live, certo? O meu site também da minha clínica, caso alguém deseje algum tipo de atendimento mais especial, www.clinicaneural.com.br. Estou à disposição. Se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me enviar no meu perfil pessoal ou no perfil profissional, certo? E me perguntaram na outra vez, certo? A gente vai tentar deixar disponível essa live no perfil da Clínica Neural no YouTube e durante 24 horas ela vai ficar disponível no perfil do Instagram, certo? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Obrigado a todos os seguidores, certo? Todos tenham uma boa noite e aproveitem aí o seu fim de semana, tá bom? Um grande abraço.